Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da editora CPAD, que nesse primeiro trimestre de 2022 tem como título A Supremacia das Escrituras. Já chegamos na lição de número 7, então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos e aí você será direcionado aí a uma playlist do qual já tem 6 lições e essa é a 7ª, que também vai estar lá. Estamos falando sobre os fundamentos da Bíblia, a importância da Bíblia, como usar a Bíblia no nosso dia a dia. A lição 7, que será aplicada no dia 13 de fevereiro de 2022, tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. É isso que nós vamos aprender. A minha Bíblia é digital, está aqui no meu tablet. A minha revista também é digital, mas você pode ter impressa. Se você tiver impressa, você pega tanto a sua Bíblia quanto a sua lição e nós vamos aprender junto da palavra de Deus que a Bíblia transforma pessoas. Transformou a mim? Transformou você? Deixa aí no comentário e vamos aprender juntos. Meus amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a todos os inscritos que atenderam o meu pedido da CPAD, porque os nossos vídeos da editora Betel estão simplesmente maravilhosos. Vídeos com 1.500, 1.600, 2.000 visualizações. E aqui, o pessoal que nos acompanha para estudar a Bíblia da CPAD, eles estão cada vez mais fazendo esse canal crescer. Você se inscreve no canal, se não é, que você já é inscrito, recomenda para outras pessoas para que a plataforma e o YouTube possa entender que Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, faz parte aqui deste canal, dessa plataforma e quer ensinar o povo de Deus sobre a sua palavra. Dito isso, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia transformando pessoas. Como eu disse, me transformou, espero que tenha transformado você também, é só você deixar que ela também te transforma. Porque eu não nasci evangélico, meus pais não eram evangélicos quando eu nasci, não me levaram para a igreja quando eu nasci, foi depois de grande, eu já tinha 20 anos quando eu me encontrei com Cristo ou Cristo me encontrou, da maneira que você preferir. E lá entreguei a minha vida para Ele ou aceitei Ele me chamar, não resisti ao seu chamado para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Então transformou a minha vida. E a lição de hoje vai ser com essa base que nós vamos aprender. Nosso textuário se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, que vai nos dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui temos alguns fundamentos sensacionais. Primeiro, ele está dizendo que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela está sempre jorrando, está sempre gerando vida. Hoje me salvou, pode salvar você hoje também, pode salvar o outro amanhã, salvou o outro ontem, e ela é contínua, é uma palavra viva. Cada vez que nós lemos, nós ouvimos o próprio Deus se pronunciar através da Bíblia. Então ela é viva, é a primeira parte, eficaz e mais penetrante de qualquer espada afiada de 2 gumes. O que ele está dizendo? Trazendo a noção de uma espada que ela corta nos 2 fios, e se você tem uma espada que corta nos 2 fios, ela penetra mais fácil em um corpo, em um animal, enfim. Ele está dizendo que essa espada, a palavra, ela penetra, ela é penetrante mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Aqui. Só que aqui tem um detalhe também, ó, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Pergunta, eu não sei, mesmo sendo professor, eu não sei te responder. Aonde que fica a divisão da alma e do espírito? Onde fica? Se você sabe, deixa aí no comentário, porque o escritor aos Hebreus está dizendo que ela faz a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Mas o que é? É a espada? Não, é a palavra.
Por quê? Olha a última parte. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus já sabe o que nós pensamos. Isso é evidente. Onisciência de Deus é um atributo indiscutível. Mas não somente Ele sabe o que a gente pensa, mas sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando de mim agora dando essa aula. Ele sabe exatamente qual é o seu pensamento, se você vai curtir, se você não vai curtir, se você vai dar fazer um comentário ou se não vai, se você vai recomendar esse canal ou se não vai, se você está gostando, se não está. Mesmo se você não faça nada disso, de comentar, curtir, compartilhar, Ele sabe os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Olha que forte, a palavra de Deus é isso, viva, penetra entre a divisão das juntas e medulas, ou melhor ainda, eu vou na divisão da alma e do espírito, e ainda sabe o que eu estou pensando e a intenção do meu coração. Isso aqui foi só o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada vai dizer: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Que verdade é essa? A palavra do Senhor é viva. Você está vendo que ele está enfatizando sobre a palavra de Deus ser viva. Não é uma palavra morta. Com o tempo ela vai ficar obsoleta. Não, ela está seguindo há séculos dessa maneira. O curso tem sido esse e tem transformado vidas de pessoas, que é o tema de hoje. Anula os conselhos das trevas e nos torna cada vez mais humildes a quem? A Deus. Anula as trevas e nos faz ficar humilde perante o nosso Deus. A nossa leitura em classe está dividida em 2 livros diferentes. Hebreus capítulo 4, versículo 11 a 13. E depois 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao versículo de número 6. Vamos fazer essa junção. Vai ficar aí na descrição do vídeo. Você pode acompanhar. Hebreus 4, a partir do 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tremer. Olha que forte aqui de Hebreus. Vê o versículo 13, que interessante. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Ele tem a sua onipresença, que ninguém consegue se esconder dele, porque ele vai estar vendo, está patente, nua, está em sua frente, claro, sem escuridão. Por isso que a nossa verdade aplicada vai nos dizer que ele desfaz as trevas, e nos torna humilde perante do nosso Deus. Agora, 2 Coríntios capítulo 10, do 4 ao 6, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Versículo 6, e estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ele está dizendo que virá com rigor, ele virá aqui aqueles que não obedecem, aqui a obediência a Cristo. Então ele vai vingar os desobedientes. Quando nós, eu, você, todos nós, quando for cumprida a vossa obediência. Então ele está pedindo para que eu e você sejamos obedientes diante do nosso Deus. A nossa introdução nos diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras
porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5:39. Tiago observa que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1:21. Nesta lição, veremos que as Escrituras é um alicerce constituído de sabedoria, prudência para a vida. Vamos ver se a palavra gera vida eterna? Livro de João, capítulo de número 5, o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque as cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, João dizendo, é na Bíblia que nós vamos encontrar aquilo que vai nos transformar, porque vamos encontrar quem? Cristo, e nelas encontramos vida eterna. Agora Tiago, vamos encontrar Tiago, salvação em Tiago, aqui não em Tiago, Tiago fazendo menção da salvação em Jesus Cristo, mas é Tiago, capítulo 1, o versículo de número 21 e o 22, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exortadas, a qual pode salvar a vossa alma. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que Tiago está dizendo? Que se a gente ouve e não pratica, a gente se torna enganados por nós mesmos, porque a gente está querendo ouvir, mas não estamos praticando o que nós estamos ouvindo. Essa foi a nossa introdução. A palavra-chave de hoje, você que gosta de anotar, é transformar. Essa é a palavra-chave. No nosso ponto 1, vai falar aqui assim, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, no ponto 1, vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligência da palavra de Deus. Isso é Hebreus 4:6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4:11. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, que nós já lemos 2 vezes, que é para memorizar. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Então, por que a palavra é viva? Porque Deus permanece vivo. Então, a sua palavra sempre permanecerá viva, assim como Ele. Portanto, ela deve ser observada a fim de evitar o juízo e a morte. Como é que eu sou livre da morte? Me baseando na palavra do nosso Deus. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus é viva e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Ele é de eternidade e eternidade. Aí você fala, professor, por que de eternidade e eternidade? Que Deus é tão maior que a eternidade, que ele diz o seguinte, se uma eternidade vir a ter fim, eu vou continuar eterno na outra eternidade. Então, nem a eternidade pode se gloriar sobre o nosso Deus. Por que não pode se gloriar? Porque ele diz que ele é o Pai da eternidade. Então, Deus não existe, Deus não é eterno por causa da eternidade. A eternidade só é eterna porque existe Deus. É forte, dá para você comentar e curtir. Aí, continuando. Por esta razão, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Como estamos falando de palavra, vamos ver o que fala Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. A palavra de Deus está sendo ensinada e ela não volta vazia para minha e para a sua vida. No 1.2 vai dizer, a palavra de Deus é espada penetrante, que diz assim, o texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Já lemos? Uma figura da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação do Espírito Santo.
Assim, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Para falar de espírito e carne, temos que citar Gálatas, capítulo de número 5, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprirás a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, e as são, aí vem a lista de coisas que são obras da carne, versículo de número 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, ira, peleja, dissensões, heresias. Continua: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que as que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus e o Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivem no Espírito, andam também no Espírito. Não sejam cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso aqui é o livro de Gálatas, que traz o conflito entre a carne e o Espírito. Vamos dar continuidade. Agora nós vamos para o nosso ponto 1.3. A palavra de Deus é apta para discernir. O que é discernir? Vamos lá. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até o nosso pensamento mais íntimo e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Olha, coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com que temos de tremer perante o nosso Deus, que vê tudo, sabe de tudo. Portanto, se o nosso coração se rende à palavra, seremos salvos. Aonde? Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Porém, se o endurecimento tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Hebreus, capítulo de número 3, o verso de número 10. Por isso me indigno contra esta geração que diz: porém, se endurecermos tal como os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Então, o nosso coração não pode ficar duro como foi com o povo de Israel no deserto, tá bom? Para nós encerrarmos o ponto de número 1, aqui nós temos a pequena conclusão. A palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Já lemos, aprendemos e estudamos. Ele entra aonde a gente não pode, ele vai aonde a gente não consegue. Isso aqui é foro íntimo, só Deus pode julgar os nossos pensamentos lá dentro. E nós que somos carnais, que somos cristãos, que estamos na carne, não no pecado, mas vivendo como estamos aqui, nós podemos julgar as ações. Tanto que quando Deus diz bem claro que se tem profecia, que nós julgamos o quem? A profecia ou o profeta? Então veja a diferença que a gente pode julgar, só que é um julgamento justo.
Não é um julgamento segundo a nossa vontade. Eu não gosto de tal coisa, então vou julgar contra aquilo ali, porque eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que é errado. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz sobre este julgamento. Mas vamos para o nosso ponto de número 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Sim, o mundo é terrível querendo oferecer conselhos, mas para a gente não serve muito, porque o nosso guia maior é a Bíblia Sagrada. O nosso ponto 2.1 vai dizer as armas da nossa milícia, ou seja, estamos travando a batalha. E temos armas? Sim, temos armas. Vamos lá. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não é da carne que nós vamos lutar. 2 Coríntios 10, 4. Isto porque a nossa luta é de ordem espiritual, nas hostes celestiais. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnia ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em quem? Em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. Vamos lá. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Onde nós encontramos a armadura? Efésios capítulo 6, do 13 ao 18. No nosso ponto 2.2 vai falar a destruição das fortalezas, ou seja, não tem fortaleza que possa resistir ao poder do nosso Deus. A Bíblia afirma que o mundo jaz o maligno. Isso é1 João 5,19. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, disseminando o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade entre todos os males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão. Vamos ver aqui, espiritual, prisão espiritual. Judas, capítulo único, versículo de número 15. Vamos ver o que diz Judas? Diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo a sua concupiscência e cuja boca de coisas muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Bem atual, né, irmãos? Mas isso aqui é Judas, escrito há tantos e tanto tempo atrás. Pessoas que só traz elogio a outra por interesse. Mas vamos ver aqui o versículo 17 de Judas 1. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, dissensões, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Ou seja, esses homens não têm o Espírito Santo. Na verdade, eles não querem ter o Espírito Santo. E não querendo ter o Espírito Santo, eles agem só pela carne. Mas nós andamos segundo o Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo. É o que eu e você devemos ser. Por isso que a palavra ela nos transforma, que é o tema da lição de hoje. No nosso 2.3 vai nos dizer a destruição dos falsos argumentos, ou seja, tem argumentos,
mas são falsos. As Escrituras dizem que o poder de Deus também destrói os conselhos. Que conselhos? Conselhos maus, conselhos que não servem. Por exemplo, tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é bíblico, é mentiroso e diabólico, porque a Bíblia é um livro de conselho. Para que livro melhor de conselho do que o livro de Provérbios? E Deus deu conselho ao seu povo, Jesus deu conselho à sua igreja, os apóstolos deram conselho à continuidade da igreja. Então a Bíblia ela é repleta de conselho. Então esses argumentos falsos não servem para nós, porque a Bíblia ela é repleta de conselhos, e sendo repleta de conselhos, serve para nos orientar, para me orientar e para orientar você. E aqui você tem um canal que é de graça. A gratidão que eu tenho pelo canal não é você pagar para eu te dar aula, eu estou aqui, é você se inscrever no canal, é você fazer um comentário. Então acaba sendo de graça, porque você não está pagando para mim, para poder ter essa aula. Então veja, então esse conselho aqui não é pago, e é um conselho bom que eu estou te dando. Bom, você está aprendendo a palavra de Deus. São permissões falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradiz a mensagem da cruz, o método cristão para anular esses sofismos é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Eu quero me apegar aqui a um detalhe muito importante: relativismo. Eles querem dizer que não existe verdade absoluta. E se eles confirmam que não existe verdade absoluta, eles estão cometendo um equívoco com o que eles mesmos estão dizendo, não estão sendo coerentes. É a palavra que eu quero. Eles não estão sendo coerentes. Por que, irmão Antônio, estão sendo coerentes? Se eles falam que não tem verdade absoluta, então como é que eu posso acreditar se ele disse que não existe verdade absoluta? Então a verdade que ele disse que não existe também não existe. Confuso, não? Não existe verdade absoluta. Então o que você está me dizendo também não é absoluto. Porque se não existe verdade absoluta, então o que você está dizendo não serve. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, com as Escrituras, com o que a palavra de Deus me diz, porque Deus disse, porque a palavra é viva, porque Deus vive. Glória a Deus por isso. Vamos para o nosso ponto 2.4. A destruição de toda altivez. Deus gosta de abater os altivos, os soberbos, os arrogantes. A história na Bíblia já nos mostra isso. Diz assim: o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. É isso aí. Depois a gente vai ver aqui 2 Timóteo 3, 8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos cristãos. Satanás tem uma armadilha. Ele prende, ele tira as pessoas para que elas não venham entender a palavra de Deus. Elas conseguem prender o povo. Porém, como é que essas pessoas serão libertas? Como que essas pessoas se encontrarão com Cristo? É o tema dessa lição. A palavra transforma pessoas. Só que elas têm que querer ser transformadas pela palavra de Deus. Olha o que fala 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Aqui na plataforma do YouTube tem tanto pessoas falando de Deus como eu. Existem outros e outros canais ensinando a palavra de Deus.
como tem pessoas que não querem ensinar e fica distorcendo a palavra de Deus. Tem os dois ambientes, os dois ensinamentos dentro da mesma plataforma. Por isso que a gente se apega a 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está dando trabalho, mas eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Outros canais estão ensinando a palavra de Deus, mas os tempos são difíceis. Versículo de número 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons. Olha aí, continuando. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afastem-se, corram, não queiram amizade. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eles ensinam, mas na mentira nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, eles não querem resistir. Lá Moisés tentando libertar o povo e o povo querendo, se tornando cada vez mais cativo, porque Moisés fazia um milagre e vinha eles e faziam outros milagres falsos, enganando o povo, sendo usado por Satanás com mentiras, com falsidade, e isso causava cada vez mais problemas, mais prejuízos, cada vez mais sem poder trazer a palavra de Deus, sem deixar, por isso que fala que quanto mais falam, mais ensinam, mais dizem, mais eles não querem, eles se afastam da verdade, são mais amantes da mentira, do seu próprio ser, do seu próprio ego, alimenta a sua própria alma com o quê? Com deleites, com tapinha nas costas, em vez de ser alimentado com a palavra de Deus. Agora vamos para a nossa conclusão do nosso ponto 2, a pequena conclusão que diz assim: nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Temos artifício, temos armas espirituais para derrubar toda a fortaleza de Satanás, ok? Você está gostando? Curte, se inscreve, compartilha, faz esse canal crescer para falar da palavra de Deus. É a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos no nosso ponto 3, que diz: a Bíblia nos torna humildes. No nosso ponto 3.1 vai dizer: Deus aborrece a soberba. Deus também aborrece a soberba. Como destrói a altivez, aborrece a soberba. Diz assim: as Escrituras declaram que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeita os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante do Senhor. A expressão sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedeçam ao Todo-Poderoso. Quando, ao chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, de Deus. Em vista disso, as bênçãos plenas de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Então vamos nos pegar aqui algumas coisas. Sujeitai-vos e humilhai-vos. Os homens não querem se sujeitar a Deus. Eu gosto de dizer, sempre que tenho oportunidade,
que as pessoas não querem aceitar Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador e único de sua vida? Por quê? Porque se eu aceito Deus como um único e suficiente Salvador, então agora eu já não faço mais o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer. Então esses homens não querem prestar contas a Deus, então eles não querem se sujeitar e se humilhar. O que é se humilhar? Que não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade. E isso causa muitas vezes desconforto para muitas pessoas, por isso que eles não querem. Eu gosto de dizer que eles querem Jesus como seu Salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor. Explica isso aí, professor. Explico. Quando eu digo que eu quero Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero e ponto. E no final eu quero que Jesus me salve. Por que aí eles não querem Jesus como Senhor? Porque como Senhor é assim, eu vou atrás de Jesus. Para onde Jesus for, eu vou. O tempo que Jesus levar, eu levo. Eu já não ando mais conforme o meu querer, conforme a minha vontade. E eles não querem ninguém limitando ou podando ou direcionando eles. Eles querem levar a sua vida devassa, do jeito que eles acham melhor. Então muitos querem Jesus como Salvador, mas muitos não querem Ele como Senhor, que é o que nós precisamos. Primeiro como Senhor, depois que Ele é o nosso Senhor, aí precisamos dele como o nosso Salvador, porque estão atreladas, andam juntos, ter Ele como Senhor e como Ele como Salvador. No nosso ponto 2 do ponto 3, Cristo é nosso exemplo de humildade. Já que estamos falando de Cristo, já aproveitando, vamos falar das humildades de Cristo e que nós temos que ter, seguir o exemplo dele. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, onde é Filipenses 2, 6 e 7. Ele deixou a sua glória, João 17, 5, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2, 8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos, João 13, 14, inclusive os pés de Judas, que ia o trair, mas mesmo assim ele lavou o pé. Na ocasião ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver, João 13, 15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos, Filipenses 2, 5. Vamos ver o que diz Filipenses 2, verso de número 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, do mesmo jeito que Cristo teve humildade, eu e você precisamos, já que somos discípulos, seguidores dele, precisamos ter essa mesma humildade. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus Cristo. Vamos ver o que fala 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 21, que diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisaduras. Ou seja, o que é que nós temos que seguir? O exemplo de Cristo. Então, todos esses exemplos que eu citei aqui sobre humildade de Deus, eu vou repetir. Segundo Pedro, capítulo número 2, o verso de número 21. Porque para isso sois chamados, nós somos todos chamados. Para isso, para quê? Pois também Cristo padeceu por nós, ou seja, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisaduras. Então, se queremos Jesus como nosso Senhor, então temos que seguir os pés do nosso Senhor. E seguindo os pés do nosso Senhor, temos que estar alinhado junto com Ele. Chegamos no nosso ponto 3.3. A humildade é uma virtude cristã, uma virtude de todo aquele que é verdadeiramente cristão. Diz assim: Cristo ensina que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Mateus 18, 4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, do
9 ao 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação do qual fostes chamados, andar em humildade. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Precisamos praticar a humildade. Efésios capítulo 4, verso 2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Ou seja, nós estamos ligados nele. É ele que é forte. Nós somos apenas enxertados nele. Nós somos limitados e ele é ilimitado. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Quem nos humilde? Quem nos deixa humilde? A palavra. Então, se eu não me submeto às Escrituras Sagradas, jamais eu serei humilde. O que me faz ser humilde dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do projeto que Ele deixou com Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que é o Consolador, o Ajudador, se eu não entender que a palavra que vai me transformar, nada mais me transforma. A palavra ela é suficiente para me tornar cada vez humilde na vontade do meu Deus. Para concluir o ponto 3, nos diz assim: Deus resiste ao soberbo e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra. Você quer humildade? Seja transformado pela palavra do nosso Deus, porque essa palavra é que muda a minha e a tua vida, que é o título de hoje. A palavra nos transforma, a Bíblia nos transforma, transformou muitos no passado e continua transformando hoje e continuará transformando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos que iremos morar na glória com Ele. Aí a gente vai ter a própria palavra viva, sem precisar das Escrituras. Um corpo glorioso, a sua majestade completa, assim como Ele é, nós vamos ver, ou nós o veremos. Para nós concluirmos esta lição, diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ele sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude da bênção divina. Que nós possamos cada vez mais estar aqui. Um povo caiu no deserto por rebeldia. Um povo caiu no deserto porque não obedeceu a Deus. E olha que Moisés já tinha dado para eles os 10 mandamentos escritos por Deus, mas eles não quiseram ser transformados pela palavra. Já lá no Egito, na saída do Egito, já existia os 10 mandamentos para dar diretrizes ao homem, mas os homens não quiseram ser transformados pela palavra. A Bíblia transforma as pessoas? Sim. As pessoas são transformadas pela Bíblia? Sim, quando elas deixam que a Bíblia transforme ela. A Bíblia ela é viva, como vivo é o nosso Deus. Essa foi a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Será aplicada no dia 13 de fevereiro de 2022, primeiro trimestre de 2022, da editora CPAD. A supremacia das Escrituras. Eu agradeço a Deus por você ter estado comigo até o final desta lição. Eu declaro sobre você que a sua vida seja constantemente transformada pela palavra de Deus, porque a Bíblia transforma pessoas. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima lição.